Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. E para nós é sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos em nome do Cristo Jesus para estudarmos a obra espírita. Hoje é exatamente 20 de setembro de 2021 e vamos estudar a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 1, capítulo 3. Hoje nós vamos iniciar a questão 43, intitulado Formação dos Seres Vivos. Que possamos prestar bastante atenção nesse nosso estudo de hoje. Vamos fazer a nossa oração inicial? Divino amigo Jesus, Deus, nosso Pai, amigos espirituais aqui presentes, para nós é uma honra, um ato de respeito, estarmos aqui reunidos em Teu nome para estudar doutrina espírita, em particular o Livro dos Espíritos. Rogamos, divino amigo, o amparo da espiritualidade amiga sempre, para que juntos e que eles possam nos inspirar, nos auxiliar, Senhor, no processo da compreensão de estudos muitas vezes tão complexos ainda para nós. É em Teu nome, Mestre, que aqui nos encontramos. Te pedimos a permissão, o amparo, a assistência e, em particular, sempre a inspiração de que necessitamos. Graça te damos, Senhor, e que os bons espíritos em Teu nome possam, mais uma vez, nos conduzir. Que assim seja. Esse capítulo de O Livro dos Espíritos, o primeiro livro, ele vai exatamente ser desdobrado no livro A Gênese, de Allan Kardec. Então, quando a gente fala aqui na formação dos seres vivos, eu oriento que você realmente, se você quer conhecer profundamente, vá no livro A Gênese. Logo no iniciozinho de A Gênese, você vai achar o capítulo intitulado A Gênese segundo o Espiritismo. Então, você vai ali compreender o esboço geológico da Terra, o processo realmente de formação, criação e o grupo de seres que vieram habitar esse planeta. Então, o livro A Gênese, ele é um livro que ele vai desdobrar bastante esse assunto. Aqui o professor Allan Kardec irá fazer as perguntas e é como se eu vou fazer aqui uma introdução. Nós vamos aqui levantar pontos, mas eles serão aprofundados no livro A Gênese, tá certo? Então vamos lá fazer esse estudo até onde a gente dá conta, de uma forma mais minuciosa, livro A Gênese. Nós vamos aqui estar sempre citando o que nós já estudamos em o livro A Gênese. Lembra que a titia não faz um estudo acadêmico, até porque eu não tenho nenhum curso acadêmico. A titia está fazendo aqui um estudo à luz da doutrina espírita. Então, tudo que nós vamos abordar à luz da doutrina espírita. Que fique bem claro isso, tá bom? Formação dos seres vivos, questão 43. Quando a Terra começou a ser povoada? Então, nós conhecemos o livro Gênesis, de Moisés. Lembrando que lá no Antigo Testamento nós temos o Pentateuco mosaico, que nós vamos encontrar Gênesis, Levítico, Êxodo, Deuteronômios e Números, exatamente. Gênesis vai mostrando, a palavra já é criação, vai mostrando a criação. Então, dentro da parábola da criação, ele vai mostrando de uma forma metafórica, vou assim dizer, a formação do planeta, e é muito impressionante que nós vamos vendo que ele vai dividindo em períodos. A gente acha que quando ele fala dia, está falando de 24 horas, não é, ele está falando ali de períodos. A coisa mais linda é você perceber
que o corpo, o homem veio do barro, mas a vida veio de Deus quando ele soprou nas narinas. Então é uma metáfora muito linda, é uma parábola muito linda para quem tem subsídios para tirar dali realmente as lições, inclusive dentro da própria ciência, porque você vai fazendo o link. Nos períodos, você pega o livro Gênesis de Allan Kardec e você vai ver os períodos geológicos, fazendo um link com cada dia da criação. E é impressionante como basta. Nós fizemos esse estudo alguns anos atrás, né, Augusto? E a gente fazia esse movimento, levava o dia bíblico da criação e fazia um link com o período geológico da formação, tá bom? Então, quando a gente pega o livro de Moisés, o livro Gênesis, nós temos que entender que aquilo ali é necessário, são códigos, como bem diz o nosso querido Chico Xavier, na apresentação do Pinga Fogo. São códigos que devem ser decifrados, devem ser realmente estudados. Então, nós não podemos nos arvorar a um estudo do Antigo Testamento sem termos realmente conteúdo, as informações e a cultura do povo hebreu. É necessário, sim, nós temos pelo menos uma noção para podermos começar a tatear nesses textos sagrados, tá bom? Então aqui ele pergunta: quando a terra começou a ser povoada? Quando que a terra começou a ser povoada? Ele não está perguntando quando que a terra foi formada, mas quando ela começou a ser povoada. Porque nós já estudamos aqui o espaço universal e nós estudamos a formação dos mundos. O que eles nos responderam? Como Deus criou o universo para me servir de uma expressão comum por sua vontade. Aí ele citou Gênesis. Nada representa melhor essa vontade todo-poderosa do que estas belas palavras em Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Faça-se a luz e a luz foi feita. Então vamos ver agora a formação. No começo tudo era caos. Os elementos estavam confundidos. Pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. Então, quando nós estudamos lá no livro A Gênese de Allan Kardec, que nós vamos estudar os períodos geológicos, a formação do planeta, quando a gente começa a estudar, ele vai dizendo que quando a Terra, que ele usa esse forma aqui, era um caos, mas no início de tudo, quando ela não tinha forma, ela era realmente, vamos chamar assim, de uma bola de fogo. Uma bola de fogo, a temperatura dela era altíssima. Lembrando que isso tudo é a junção das matérias que estão no espaço. Por exemplo, o nosso planeta, ele vai explodir, vai chegar uma hora que ele vai explodir, daqui a alguns bilhões de anos. E a matéria que compõe ele volta ao espaço nesse processo de reciclagem. Então, o nosso planeta houve essa junção. Agora, você não pode imaginar, é ciência, mas você não pode imaginar que foi o acaso que conduziu a ciência. É isso que a gente tem que entender. O espiritismo, ele não vai contra a ciência, mas ele vai contra o acaso. Porque o acaso, ele não é inteligente. E a união dessa matéria é um ato inteligente. Então, nesse período de formação, ela era uma bola de fogo. E houve um período que ela sofreu um resfriamento. E foi envolvido por algo que se chama geleia cósmica. É interessante isso. Nesse resfriamento que ela sofreu, houve aí, como eles chamam, o esqueleto da Terra, que é a formação do granito, que deu a firmeza ao planeta. E essa geleia cósmica, foi exatamente nessa geleia que vieram ali, o que ele vai chamar aqui, olha. Aparecer então os seres vivos apropriados ao estado do globo. No começo tudo era caos. Então imagina o fogo, a temperatura altíssima. Os elementos estavam confundidos dentro de tudo isso. E os seres vivos, os micro-organismos, eles vieram nessa geleia envolvida. Tudo estava nisso, mas tudo estava aguardando a temperatura exata
para que cada germe pudesse se manifestar. Isso acontece se você pegar um frango, você assou o frango e você esqueceu ele dentro do forno. Com 3, 4 dias você vai olhar o que tem no frango? Aqueles micro-organismos, não é verdade? E aí de onde que eles vieram? Eles já estavam latentes, eles só estavam aguardando o quê? Houve ali o quê? A decomposição. E ali, ele já estava ali, ele estava latente. Ele precisava do ambiente adequado para ele se manifestar. Você pode amarrar, trancar, colocar no saco, não deixar nada entrar, não adianta, está nele. Então a gente vê isso ainda acontecendo. Você vai dizer, mas como que surgiu? Bom, estava lá. Ele só precisava da temperatura do ambiente adequado para isso. Ficou claro isso? Então percebe que tudo está. Então o Espiritismo concorda em gênero, número e grau com a ciência. Nós só não concordamos com o acaso. Existe uma lei que rege o universo e essa lei tem criador. É Deus. O maior legislador. Ficou claro, gente? Então vem comigo. No começo, tudo era caos, porque ela estava em formação. Então você não imagina quando isso aqui era uma bola de fogo, que havia seres vivos. Não tinha capacidade ainda. Foi exatamente esse resfriamento da crosta, ali nessa geleia vieram os germes. E no livro A Gênese ele vai explicar período a período. Por exemplo, lá no livro A Gênese de Allan Kardec, ele diz algo interessante. Às vezes eles estão fazendo escavações em montanhas altíssimas. E lá no pico daquela montanha, eles encontram restos de animais marinhos. Aí eles questionam assim, a altura que tem esse pico, e aqui ter restos de animais marinhos, aquáticos, a água, foi impossível a água chegar aqui. É impossível a água chegar aqui, não era impossível, não tinha como. Aí eles vão utilizando a razão e a lógica. Então, exatamente. Então, o que acontece? O que nós temos no centro do nosso planeta? Muito fogo, na verdade. É bem quente, não é? Por isso que o vulcão está ali. O vulcão é a famosa panela de pressão. É o escape. Ele vai dando uma liberada na pressão. Chega uma hora que ele dá uma estourada porque é necessário. Essa é a função. Então, nessas explosões, arrebentam realmente várias camadas geológicas, várias camadas, granito, vai arrebentando. E a força é tamanha que ele joga esse pedaço de pedra, se eu posso assim chamar, e olha que pedaço, numa altura, numa velocidade, com uma força tão grande que faz com que ela inverta totalmente a posição dela. E ali ela fica. Então, aqueles restos marinhos que estão ali no pico, em verdade, foi invertido no momento da explosão. Entendeu? O que estava embaixo passou a ser o que está agora em cima. Então, os primeiros seres, nós sabemos, são marinhos. Tudo começou lá. Existiram aquele período colossal, as árvores enormes, os animais. Você não tem como negar a existência dos dinossauros. A todo momento, nas escavações, você está achando. Claro que existiu. Nesse período, tinha o ser homem? Não tinha.
Então, isso diminui a inteligência de Deus? Não, isso aumenta. Isso mostra o quão a lei é organizada no processo da formação. E toda essa história que nós estamos fazendo aqui, uma viagem en passant, o Cristo coordenou tudo, porque Ele é o representante de Deus na Terra, é o filho mais velho. Então nós temos no livro A Gênese de Allan Kardec e nós temos também no iniciozinho do livro A Caminho da Luz, mostrando um pouco essa história também, que está no nosso canal. Então, quando a Terra começou a ser povoada, no começo tudo era caos. Os elementos estavam confundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. Então você vê que ele dá uma resposta aqui en passant. Ele não tem como aprofundar, porque Kardec não sabia que havia um quinto livro, mas quem respondeu isso aqui sabia. É o primeiro livro retratando isso aqui, gente, a nível espiritual. Eles estavam aqui plantando a semente. Eles estavam aqui iniciando o trabalho. Lembrando que falar isso aqui, naquele período, o livro é de 1857, a publicação. 1857. Em que a igreja tomou o livro Gênesis de Moisés como ciência. Foi assim, pronto. E caso contrário, você seria levado para a Inquisição. Entendeu, gente? Então a gente tem que entender o texto naquele contexto. Vem a pergunta 4.4. De onde vieram os seres vivos para a Terra? Aí não vai pensar aqui no ser hominal. Seres vivos, o início, o princípio. De onde vieram? A Terra lhes continha os germes. Aí vai dizer, como veio os germes? A titia já foi lá no livro A Gênese de Allan Kardec. Através daquele resfriamento que foi envolvido o planeta, que nós vamos chamar de uma geleia cósmica. Os germes estavam ali congelados. Uai, hoje você não pega um espermatozoide e congela, você não pega um óvulo e congela e faz menino? Tá aí a ciência hoje. Não tá tudo congelado? O povo paga uma fortuna para o espermatozoide ficar congelado, para o óvulo ficar congelado. Já tem menino pronto. É muita vaidade, é muito egoísmo, é muito orgulho, é muita presunção. A afinidade é com o espírito, não é com o corpo. É só para dizer, eu parei. Grande coisa. Então o povo paga uma fortuna. Então hoje nós estamos vendo isso. Germes, embriões congelados. Então pode congelar? Quanto tempo? Sabe Deus. É necessário o momento exato, a união, a inseminação, para que tudo aconteça. Aí você vai dizer, mas tia, tinha espermatozoide? Ninguém está falando isso. Nós estamos falando que pode ficar congelado e a gente está vendo. Aqui ele está falando em germes. O processo de evolução humana é muito grande. Não pensa que começou com a formação do homem. Começou com outra formação lá atrás. E foi o que? Se adequando. Milhões e milhões de anos. Estamos juntos? Ou tá difícil, gente? De onde vieram os seres vivos para a Terra? A Terra lhes continha os germes, que aguardavam o momento favorável para se desenvolver. Ainda há pouco a titia não falou do frango? Ele estava lá em germe? Estava, aguardando o momento exato para que houvesse a proliferação, que era a carne entrar em estado de putrefação.
a própria fermentação. Os princípios orgânicos se congregaram assim que cessou a força que os mantinha afastados. Olha, que força era essa que os mantinham afastados? As leis que regem o universo. Quem criou essa lei? A força superior que nós aprendemos a chamar de Deus e que Jesus nos ensinou a chamá-lo de Papai. Os princípios orgânicos se congregaram assim que cessou a força que os mantinha afastados e formaram germes de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente e de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Lembra dos períodos e dos ciclos. O ser hominal foi o último a habitar. Tá difícil, gente? 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Olha que pergunta interessante. De onde vieram os seres vivos para a Terra? A Terra lhes continha um germe. Ele perguntou, de onde vem? Se a Terra lhes continha um germe. Tá, beleza. Mas onde eles estavam? Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço. Olha só, lembra da geleia cósmica? No meio dos espíritos. Ou em outros planetas. Essa resposta aqui é interessante. Ou em outros planetas, esperando a formação da Terra para começarem nova existência, que não será igual a que eles viviam lá. Vai misturar um pouquinho, mas a tia vai desenrolar. Em um novo globo. Então, presta atenção. Partindo aqui do princípio da formação do planeta e da chegada desses seres vivos, que ele vai chamar aqui de germes. A titia fala assim: nós somos espírito, uma individualidade, com E maiúsculo. Mas nós temos aqui princípios inteligentes. Então você imagina que nesse período de formação do planeta, em que começaram os germes, nós tínhamos germes que desenvolveram para um ponto, para um processo, e outros que permaneceram. Então esses que desenvolveram já tinham um princípio espiritual, todos o têm, o átomo já tem um princípio espiritual. Então a gente percebe que nesse processo de criação haviam vários níveis de princípios espirituais. Esses princípios espirituais jamais elaborados, eles não foram elaborados aqui, trouxeram-nos de um outro local. Por exemplo, nós não somos espíritos? Nós começamos aqui na Terra como espírito. Em um organismo, dentro do reino animal, uma espécie foi escolhida para habitar espírito formado. Uma espécie. De comum acordo com a ciência, no processo de evolução. Uma espécie foi escolhida. Tá. Essa espécie que foi escolhida, ela tem um espírito. Esse espírito que veio habitar nessa espécie, ele por um acaso evoluiu aqui? Não. Ele veio de outros e outros planetas que nós não temos ideia. Então, em verdade, quando eu digo assim, eu sou um espírito, eu posso ter a certeza que eu já vivi experiências em milhões e milhões de planetas, como princípio espiritual. O teu corpo não tem milhões de princípios espirituais? Eles estão experienciando isso aqui na Terra. Mas eles não serão espíritos aqui na Terra. Eles vão viver experiências ainda no reino vegetal, que com certeza não será na Terra. Entende, gente, esse processo? Aqui quando ele diz assim, olha, onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra?
achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, vírgula. Você vê que ele vai dando aqui classes, olha. No meio dos espíritos. Olha que interessante. Já é um outro ponto. Não é aqui ou ali. É aqui, aqui, aqui. Ele está fazendo vírgula. É uma continuidade. Faz sentido? Então, olha só. Em estado de fluido no espaço, vírgula. No meio dos espíritos, vírgula. Ou em outros planetas. Ou em outros planetas. E ele está falando aqui do espírito? Não. Ele está falando do quê? Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra. Os elementos. Lembra que a união do princípio espiritual com a matéria é para o quê? Intelectualizar a matéria. A matéria, ela não é inteligente. Quem dá inteligência à matéria é o princípio espiritual. Nós estudamos bem isso aqui. É o princípio espiritual que diz o que a matéria tem que fazer. Então, quando a gente fala dessa lei que rege o universo, a gente pode falar do quê? Da criação do princípio espiritual, porque é ele que intelectualiza a matéria. É ele que diz a matéria o que tem que fazer. Um átomo é uma matéria, ele é inteligente, com o princípio espiritual ele se torna inteligente. Entendeu? Ficou bem claro isso? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, esperando a formação da Terra. Olha aqui, olha. Esperando a formação da Terra para começarem, olha aqui, ó, nova existência. Então, já existiam? Já existiam. Agora ele vai ter uma o quê? Nova existência. Tá vendo como as palavras vão... Quando a gente lê isso aqui pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, pela quarta, que eu já li milhões de vezes, a gente não vai conseguindo processar isso aqui. À medida que a gente vai estudando, compreendendo, aí a gente vai prestando mais atenção nas vírgulas e nas palavras que os espíritos falaram a Kardec. Esperando a formação da Terra para começarem nova existência em um novo globo. Que eles já viviam em um outro, agora em um novo globo. Então, em nenhum momento ele parte do princípio que tudo está começando ali. A Terra está começando, mas os germes não. Já vieram de algum lugar, de algum canto. Por que a tia começa a ligar sempre assim esses pontos? Abriu realmente minhas ideias naquela questão lá sobre as almas dos animais. O animal tem alma, os espíritos dizem, olha, chama do que tu quiseres. A palavra pouco nos importa. Mas eu só quero que vocês entendam uma coisa. A distância que existe entre a alma do animal e a do homem é a mesma que existe entre a alma do homem e Deus. Eu digo, gente, isso é infinito. É incalculável. Aí quando a gente pega o livro Revista Espírita, vamos estudar Júpiter, lá ele fala de uma classe dos animais que a gente não tinha nem ideia. No processo de evolução. Lembra quando a gente estuda um pouco a mitologia grega? Que você vai ver aqueles animais, metade humano, metade animal, já realizando alguns trabalhos. Ele mostra que essas ideias têm origem realmente nesses espíritos, que ainda são espíritos com E minúsculo, mas num processo de evolução que nós nem imaginamos. Então a gente olha para o cachorrinho e acha que ele já é um espírito evoluído, é porque a gente ainda não estudou a Revista Espírita Júpiter. Tem um grau de evolução dos animais que a gente ainda nem sabe. Que é quando eles começam a fazer os trabalhos mais duros, vamos chamar assim, né? O que a gente faz, lavar, passar, cozer, essa coisa toda, né? Eles começam a fazer esse trabalho. E não tem mais patas, já são mãos. Os animais domésticos. E aí tem um comentário do professor Allan Kardec. A química nos mostra, aqui é o professor Allan Kardec, lembrando que ele é professor também de química e física.
A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições desejáveis. A menor perturbação nestas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos para se opor à disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos germes de plantas e de animais que só se desenvolvem a uma certa temperatura e em meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de vários séculos. Inclusive, como fizeram na virada do milênio, no subterrâneo, lá na Groenlândia, que tem as espécies vegetais no mundo inteiro, para que elas, quando se extinguirem, eles tiverem como retomar. E no mundo inteiro é um negócio gigantesco, a não sei quantos mil graus resfriado o tempo todo. É o celeiro do mundo, alguma coisa nesse sentido. Olha aí, né? E continua aqui o professor. Então ele diz: tem-se visto os grãos de trigo germinarem depois de vários séculos. Ou seja, existe, pois, nesses germes, um princípio latente de vitalidade que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que se passa sob nossos olhos não pode ser existido desde a origem do globo? Essa formação dos seres vivos, saindo do caos pela própria força da natureza, diminui em alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder a se exercer sobre mundos infinitos por meio de leis eternas. Esta teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Então, vamos então agradecer a Jesus por mais esse momento de estudo e reflexão. E se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro, iremos dar continuidade à questão 46, dentro de formação dos seres vivos. Agradecemos sempre a Deus, nosso Pai. Um grande abraço da família EOS, até o nosso próximo encontro. Então, o Espiritismo concorda em gênero, número e grau com a ciência. Nós só não concordamos com o acaso. Existe uma lei que rege o universo e essa lei tem Criador. É Deus. E toda essa história que nós estamos fazendo aqui, uma viagem en passant, o Cristo coordenou tudo, porque Ele é o representante de Deus na Terra. É o filho mais velho. Então, em verdade, quando eu digo assim, eu sou um espírito, eu posso ter a certeza que eu já vivi experiências em milhões e milhões de planetas, como princípio espiritual. Quando a gente fala dessa lei que rege o universo, a gente pode falar do quê? Da criação do princípio espiritual, porque é ele que intelectualiza a matéria.